Olá, quando nós utilizamos o navegador de páginas de internet para visitar sites, por exemplo, estes sites aqui, estes sítios da internet, nós utilizamos uns servidores, uns serviços especiais. São os DNS, os Domain Name Systems. E aquilo que fazem é traduzir este tipo de informação para um endereço de IP. Tem aqui um exemplo. Este é o endereço de um site. E eu, quando introduzo este endereço aqui em cima na barra de endereços e carrego na tecla Enter para visitar o site, o meu computador comunica com o DNS com o qual está configurado, em princípio o DNS associado à empresa que me faculta internet, e esse DNS traduz, no fundo, este endereço para este outro endereço com algarismos. É que este endereço com algarismos é um pouco mais difícil de recordar. Por isso é que nós utilizamos endereço com texto e não com algarismos. Esta tradução é feita então nos DNS. E se nós tivermos algum tipo de problema no nosso computador, por exemplo, o DNS que estamos a utilizar poderá ser ou muito lento ou então ultra protetor. Por exemplo, existe um serviço que é o Umbrella, que permite agir contra ameaças como malware, phishing e ransomware, ameaças digitais da internet, e poderá ser ultra zeloso e bloquear o acesso a alguns sites. Bom, então, se nós utilizarmos outros DNS, podemos ultrapassar esse problema. Então, a Google e esta empresa, a Cloudflare, disponibilizam alguns endereços exatamente para esse propósito. Primeiro, para tornar o acesso à internet um pouco mais rápido, garantindo alguma segurança, alguma proteção. Então, caso queiras ler e escolher um destes dois serviços, estas duas hiperligações ficam disponíveis na descrição do vídeo. Mas, por exemplo, no caso da Cloudflare, nós temos aqui alguma garantia que a empresa garante alguma privacidade, uma vez que, passado 24 horas, todos os dados são eliminados, e também oferece uma camada de segurança. Para além de alguma rapidez, aqui também anunciada. Seja como for, é sempre de desconfiar sobre aquilo que as empresas garantem oferecer. O ideal seria ter acesso a um estudo completamente imparcial. Como é que nós configuramos o DNS do nosso computador? Então poderás começar por carregar aqui, no símbolo do Windows, e escrever imediatamente painel. Porque aquilo que nós precisamos é de aceder ao painel de controle. Caso prefiras, podes procurar aqui aquele utilitário. Painel, utilizando o campo de pesquisa do Windows. Então, executamos o painel de controle e agora vemos vários tópicos ou várias áreas por categoria. Eu, no meu caso, prefiro ver por ícones, grandes ou pequenos. Porque aquilo que agora nós vamos precisar é de aceder ao centro de rede e partilha. Tenho duas ligações à internet configuradas no meu computador. Então vou carregar primeiro nesta e coloco aqui de lado e agora carrego nesta aqui. E vou colocá-la mais aqui em baixo. Na ligação que tu tiveres, nós vamos ter que aceder a propriedades. Nas propriedades, nós temos acesso ao protocolo IP versão 4, às suas configurações, e também à versão 6 do mesmo protocolo. É aqui que nós temos que aplicar então algumas alterações. Então, carregando aqui com 2 cliques rápidos, ou então com um clique apenas e depois propriedades, o que nós vamos fazer antes de qualquer alteração é registar eventuais valores que nós tenhamos aqui nestas configurações. Caso aconteça algo que não deva, então repomos e colocamos os valores antigos. Agora, vou alterar o meu serviço de DNS. É só nesta área que nós vamos alterar. Ora bem, eu estou a configurar as propriedades de protocolo IP versão 4. Então, neste caso, poderei experimentar estes valores. Ou seja, vou experimentar utilizar os DNS da Cloudflare. Então, novamente, ativando aqui esta opção para utilizar endereços de forma manual, vou registrar estes valores. 1, 1, 1 e aqui 1. E depois, em baixo, o endereço alternativo. 1, 0, 0 e 1. E agora faço OK. E agora faço OK.
e agora fechar. E no final, terei que reiniciar o meu computador. Mas antes disso, vou também configurar o IPv6, caso seja necessário, pode o meu computador utilizar aquela nova versão. Então, o IPv6, ou seja, a versão 6, então faço 2 cliques aqui, ou então ativo esta opção e faço propriedades. E novamente, cá em baixo, vou utilizar estes valores. Bom, eu até posso fazer o seguinte. Posso aqui selecionar nesta página, botão do lado direito, copiar. Aqui neste campo, posso utilizar também o botão do lado direito, colar. E aqui outra vez. Copio. E aqui colo. E agora faço OK. Fechar novamente. Fechar. E agora sim, vou reiniciar o meu computador. Caso queiras, podes também utilizar ou experimentar os IPs do DNS público do Google. E então, caso tenhas algum tipo de problema, o teu computador irá certamente depois autorizar o acesso aos websites que antes não conseguias aceder de uma forma, em princípio, um pouco mais segura e rápida. Agora, do teu lado, também te podes estar a perguntar o seguinte: então, mas estas máquinas, estes servidores, não podem gravar tudo aquilo que eu faço na internet? Pois, na verdade, não sabemos. Mas se eventualmente gravarem, se tu visitares sites onde a ligação for segura e quando não visitares, os navegadores vão-te avisar, aqui com um símbolo indicar exatamente isso, porque hoje a maioria dos sites tem acesso seguro, encriptado, e permite que a comunicação seja então bem mais privada do que era antigamente. Então lá está. Se por acaso houver uma falha de segurança grande e estes sites analisarem o teu tráfego, uma vez que tens ligação segura, toda a informação comunicada entre o teu computador e o site e o serviço que estás a visitar é privado. Está protegido por uma palavra-passe. Está encriptado. Uma palavra-passe automática. Portanto, existe então alguma segurança ou algum nível de confiança em utilizar estes serviços. Espero que o tutorial tenha ajudado. Fica bem. Até breve.